Olá, eu sou a Tatiane e vou apresentar um seminário sobre microscopia eletrônica de transmissão, mostrando o funcionamento da técnica e algumas aplicações. Em 1931, esses dois pesquisadores, Knoll e Ruska, criaram o TEM, que tinha duas lentes horizontais, com uma aplicação de 17 vezes. Em 1934, o TEM já tinha 3 lentes, ainda horizontais, e foram obtidas as primeiras imagens de núcleo celular. Em 1938, foi comercializado o primeiro TEM, pela Siemens, já no formato vertical. O empilhamento de lentes eletrônicas em uma coluna vertical permite que um bom alinhamento seja mantido por mais tempo, porque as forças gravitacionais atuam paralelamente ao eixo óptico. Nessa primeira imagem está o TEM da Siemens. Ele tinha uma aceleração de 80 kV e resolução de 10 nanômetros. Nessa segunda imagem, eu trago o TEM do jeito que ele é comercializado hoje. Hoje, essa resolução é bem menor, chegando a menos de 1 nanômetro. E assim, muita coisa pode ser feita no TEM. Hoje, tu consegue ter imagens estruturais da amostra e obter informações como o tamanho, por exemplo. Dá para saber a composição química, ter uma imagem da superfície, uma imagem 3D em um TEM 3D, análises in situ, dá para ver os planos cristalográficos, além de outras informações. Aqui nessa imagem, eu trago nanopartículas de prata, onde lá em 2004 os pesquisadores estavam investigando o potencial delas como bactericida. Com o TEM, eles observaram que as nanopartículas de prata se acumulavam na membrana da bactéria, resultando em sua morte, confirmando a atividade bactericida do material. A técnica do TEM é relativamente versátil, porque praticamente qualquer coisa pode ser analisada por essa microscopia. Metais, vidros, cerâmicas, materiais biológicos, polímeros, óxidos, minerais, nanotubos, nanopartículas, uma lista bem grande. Aqui, trago outro exemplo de aplicação dessa técnica, onde os pesquisadores estavam avaliando a incorporação do material de óxidos de ferro, zinco e manganês em células mortas de um fungo, para a remoção de corantes ASO de alimentos. Agora vamos entender como funciona essa técnica. Então, no TEM, existe um feixe de elétrons que começa aqui em cima e vai até aqui embaixo. No meio desse caminho tem a amostra de interesse, e aqui embaixo a imagem que a gente vai ver. O feixe de elétrons passa pela amostra e aí é como se fosse um teatro de sombras. Enxergamos o que não é absorvido pela amostra. No teatro, seria a luz que passa ao redor da nossa mão. O resultado é uma imagem em tons de cinza. Essa imagem representa um corte no TEM, para a gente poder ver como ele é por dentro e entender a técnica. Então, tu vai ter um feixe de elétrons que é gerado pelo canhão de elétrons que fica no topo do TEM. Esse feixe passa por lentes eletromagnéticas e aberturas e pela amostra, até chegar na tela de visualização. Como não existe só uma lente e só uma abertura e com funções diferentes, uma maneira de entender melhor o microscópio é dividir ele em 3 partes, que são essas destacadas aqui. A parte de iluminação, de formação da imagem e de magnificação e projeção. Eu vou explicar cada uma delas com mais detalhes nos próximos slides. A primeira parte do TEM é o sistema de iluminação. Ele é composto pelo canhão de elétrons e pelas lentes condensadoras, que têm a função de transmitir o feixe de elétrons para a amostra e adequar o tamanho desse feixe. Esse tamanho pode ser acertado pelo uso de uma abertura. As lentes são 2 normalmente e uma abertura. O feixe de elétrons é gerado a partir de uma fonte, que fica no canhão de elétrons. Pelo nome, a gente imagina uma peça enorme, mas na verdade é bem pequeno e está destacado aqui nesse círculo vermelho. Normalmente, essa fonte é um cristal de lantânio, apresentado aqui nessa imagem. Então, é aplicada uma tensão que gera esse feixe de elétrons, que vai em direção ao ânodo, que são as lentes eletromagnéticas, nesse caso chamadas de lentes condensadoras. Ok, mas por que são utilizados elétrons? Porque eles têm um comprimento de onda muito pequeno e tu consegue controlar esse comprimento de onda com a tensão de aceleração que tu usa. Aqui nessa tabela, a gente pode ver que quanto maior a tensão de aceleração, menor o comprimento de onda dos elétrons, então melhor vai ser a resolução do equipamento. Além disso, o feixe de elétrons pode ser facilmente focado com o uso das lentes eletromagnéticas. Elas direcionam um feixe de elétrons para onde tu quiser, o que não acontece em microscópio óptico, por exemplo. Bem, o feixe de elétrons é direcionado pelas lentes eletromagnéticas.
aqui chamadas de condensadoras. Tem uma corrente aqui nessa bobina gerando um campo magnético. Esse campo é o responsável por focar o feixe de elétrons. A força da lente é bem importante também, porque elas afetam o foco, a intensidade de iluminação e a ampliação da imagem. Aqui eu trago uma imagem da parte interna de uma lente eletromagnética, que é feita de cobre. Além do canhão e das lentes, o sistema de iluminação ainda tem as aberturas e diafragmas. Essas peças são responsáveis por controlar o caminho dos elétrons, restringindo ou abrindo o caminho deles. As aberturas são furinhos no diafragma, que é um pedaço de metal refratário. O que não passa pelas aberturas não entra em contato com a amostra. Agora, entramos no coração do TEM. A segunda parte que dividimos o microscópio é responsável pela formação da imagem. É nessa parte que fica a amostra, além das lentes objetivas, e uma abertura. E justamente por conter a amostra, é a parte mais importante do TEM. Essa parte é responsável pela criação da imagem e do padrão de difração. É onde ocorre a interação do feixe de elétrons com a amostra. O campo magnético das lentes objetivas é o mais forte do microscópio. Aqui também tem uma abertura para selecionar os elétrons que vão participar da imagem. Isso para melhorar o contraste da imagem final. Quanto menor a abertura, maior o contraste e mais escura a imagem que vai ser obtida, porque mais elétrons vão ser excluídos. E isso dá origem a diferentes imagens que a gente pode obter no TEM, como imagens de campo claro, campo escuro e padrão de difração. Uma das imagens mais comuns geradas no TEM é a imagem de campo claro. Nela, parte da amostra absorve os elétrons, parte da amostra transmite eles. Isso depende da amostra em questão, da sua espessura e formato. Será obtida basicamente uma sombra da amostra. Na imagem de campo claro, a abertura objetiva é usada para selecionar o feixe de elétrons não dispersos, ou seja, os elétrons espalhados são excluídos. Esta abertura aumenta o contraste da imagem. Outra imagem que pode ser gerada é a imagem de campo escuro, como essa aqui do lado. Nessa imagem, os elétrons do feixe principal são excluídos e os elétrons espalhados são utilizados. Onde não ocorre espalhamento, ou seja, onde não tem amostra, por exemplo, vai ser preto. E esse tipo de imagem é útil no estudo de defeitos de cristal e de fases cristalográficas. Outra coisa que pode ser feita mudando a abertura é escolher uma área para observar os elétrons espalhados. E assim é obtida também uma imagem de campo escuro, mas aqui chamada de SAD, difração de área selecionada. Como esse padrão de difração depende da orientação da amostra e do canhão de elétrons, o canhão pode ser mudado de lugar. A imagem é o resultado do espalhamento de Bragg, à medida que o feixe passa numa amostra cristalina. A imagem criada abaixo da amostra é vista como uma matriz de pontos, dando informações sobre a cristalinidade da amostra. E a terceira e última parte da divisão do TEM é o sistema de imagem. Ele é composto por lentes responsáveis pela magnificação e pela projeção da amostra na tela. Tem cerca de 3 ou 4 lentes que aumentam 20 vezes cada, então para chegar na magnificação de 1 milhão, por exemplo, é rapidinho. Se tu não quiser, não precisa usar todas as lentes do TEM nessa hora, vai depender do operador. Nessa parte do TEM são observados os elétrons transmitidos pela amostra. Assim, a imagem depende da interação do feixe eletrônico com a amostra, e por isso depende do tipo da amostra. O elétron pode ser transmitido sem interagir com qualquer átomo, pode ser espalhado elasticamente na direção do feixe transmitido ou inelasticamente, onde vai transferir energia para elétrons secundários, e isso tudo, junto com a amostra, influencia no contraste da imagem. Na base do microscópio está o processo de aquisição da imagem. Ali tem uma câmara de visualização da amostra. Ela tem uma tela fosforescente de nanopartículas de sulfeto de zinco, que produz uma imagem quando é impactada pelos elétrons projetados. Ela também tem um par de binóculos para a gente ir vendo dentro da câmara. Acima dessa tela, abaixo da coluna, tem uma câmera, normalmente de CCD, que é utilizada para a obtenção da imagem em si, não para a visualização dela. A câmera CCD significa Charge Coupled Device. Ela é um dispositivo de silício que armazena a carga gerada pelos elétrons, de acordo com a radiação incidente, e assim
forma a imagem que a gente pode guardar em um pendrive para analisar depois. Outra parte importante do TEM é o porta-amostra, que fica lá no meio do TEM, nas lentes objetivas. A primeira imagem mostra como ele é, e dentro dele tem um espaço para colocar amostras, 2 de cada vez. Aí tu prende o grid com a amostra aqui nesses anéis para eles não caírem durante a análise. Depois tu coloca o porta-amostra na coluna, faz vácuo e inicia a análise de microscopia. E outra parte muito importante do TEM é o vácuo. O vácuo é necessário para a gente poder fazer a medida, porque afinal os elétrons interagem com o ar. Então, para se fazer uma medida decente, não dá para ter ar na passagem do feixe de elétrons. Assim, o vácuo precisa ser muito bom. A pressão necessária depende da fonte de elétrons e da amostra também, mas não pode ter ar ou impurezas dentro do microscópio. Eu coloquei aqui os tipos de bomba de vácuo que existem, algumas com e algumas sem óleo. Aqui eu listo alguns tipos de TEM, o de alta resolução, de voltagem intermediária, o cryo-TEM, o de alta voltagem, e aqui eu trouxe uma imagem de um TEM de alta voltagem, porque eu fiquei impressionada com o tamanho dele. E ele não é só isso, tem outras partes dele em outras salas que armazenam outras colunas de aceleração. Aqui eu trago 2 imagens obtidas no GEOL 120 aqui da URGS de microscopias que eu fiz. A primeira é de uma amostra que eu sintetizei de sulfeto de cobre antimônio e a segunda de selaneto de zinco, no solvente DES, que era meu projeto inicial do mestrado. Como dá pra ver, a técnica foi boa para a primeira amostra, a resolução ficou boa, dá pra ver a morfologia e o tamanho. Enquanto na segunda, dá pra ver algumas pequenas partículas separadas, mas também várias aglomeradas. Isso por causa do solvente. De qualquer forma, a gente pode ver que ela não foi adequada para essa amostra e que preciso de outro tipo de TEM para analisar. E pelo perfil da amostra e do solvente, seria um cryo-TEM. Então, o TEM é uma técnica complexa com muitas possibilidades e derivações. Vários tipos de TEM foram desenvolvidos até hoje. Essa técnica fornece muitas informações sobre a amostra. A análise é relativamente rápida e os custos de aquisição e manutenção do equipamento são altos. Além disso, tem que ter alguém qualificado para a operação do equipamento. Caso alguém queira saber mais sobre o assunto, deixo aqui 2 das referências mais utilizadas nessa apresentação. Esse site do MyScope é muito bom, ele fala sobre várias técnicas e é interativo também, tu pode operar o equipamento no site e tal. E esse livro é muito completo. E era isso, muito obrigada pela atenção.